Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal, quem é novo aqui. Quem já vem outras vezes, obrigada por estar vindo, tá? Eu gosto muito quando vocês vêm aqui ver, né, as coisas que eu falo, porque pode ser que tenha outras pessoas também que passam pelo que eu passo, sentem o que eu sinto, né, vivem o que eu vivo. Então, pra mim é muito importante que você esteja aqui. Bom, decidi fazer esse vídeo hoje porque algumas coisas assim que acontecem, né, no dia a dia da gente, como a mãe que a gente é, e a gente fica ali às vezes pensando, né, que poderia ter feito melhor, e a gente se sente muito culpada, a gente se sente muito errada. Hoje eu tô com 35 anos, então eu não me sinto errada quando as pessoas falam coisas. Isso não me importa, não me afeta. Quando outras pessoas falam, não me afeta. A maior dificuldade pra mim é lidar com as coisas que eu me culpo, sabe? Com o que eu me cobro. Então eu sou a minha maior crítica. E eu me culpo muito, assim, quando eu não faço direito com a minha filha as coisas, com ela, né, com a Isabelle. Então eu fico muito sentida, assim, pensando que eu sou a pior mãe, por exemplo, quando eu perco a paciência, sabe, porque às vezes ela quer chorar, ela tá naquela fase de chorar, joga as coisas no chão, e aí eu fico estressada, né, mas eu tento não gritar, tento não bater nela, né, eu não bato nela. Mas sabe aquele tapinha na fralda, assim? Então às vezes eu cuido pra não fazer isso, né? Mas tem hora que fica muito difícil. E agora há pouco aconteceu um episódio que eu fiquei muito mal mesmo, sabe? De não ter conseguido segurar a minha onda. Que ela tava dormindo na cama. Eu a fiz dormir e ela deitou na cama e dormiu, sabe? Na minha cama. E eu pego ela e coloco no berço do lado. Que o berço dela é do lado da minha cama, né? E aí quando eu fui transferir ela da cama pro berço, ela acordou. Quando eu coloquei ela no berço, ela acordou e começou a chorar, querendo vir pro colo mamar. Só que assim, eu já tava muito estressada, porque eu fiquei estressada com essa situação, porque assim, eu não queria ficar dando mamar cada vez que ela acordasse, ou não pode acordar que já tem que dar mamar, sabe? Mas foi isso que aconteceu. Aconteceu assim mesmo, e ela tava muito nervosa, sabe? E querendo levantar do berço, e eu fazendo ela ficar no berço, né? E ela lutando comigo e eu lutando com ela. E eu falei brava com ela, sabe? Então isso me chateou muito. Eu fiquei muito chateada, sabe? Porque eu pensei assim, eu tô fazendo tudo errado, né? Primeiro porque ela acordou na transferência, eu não fiz direito. E depois por ter brigado com ela. Ela tava dormindo, ela estava no sono dela. Ela estava assim super tranquila, calma, sabe? E aí naquela situação de acordar, eu me neguei a dar o peito, o que fez ela chorar, ficar muito nervosa, entendeu? Porque a minha incapacidade de fazer a transferência sem acordar ela, a minha incapacidade de entender que ela só queria dormir de volta, dar o peito só, não duraria 2 minutos se eu tivesse feito isso, sabe? Mas eu fui incapaz de entender ela. Eu fiquei ali na minha posição de não vou dar o peito, o que piorou muito a situação, porque ela ficou muito nervosa, chorou muito, sabe, lágrimas escorrendo, assim, ficou muito mega nervosa.
E eu fiquei muito estressada mais do que eu já tava, sabe? Olha só o quanto a situação piorou, porque eu não soube conduzir a situação. Então, depois, eu fui obrigada a dar o peito pra ela. Então, olha só, teve o mesmo final, mas o meio foi desastroso, foi diferente, sabe? Então, às vezes, você se recrimina tanto de não fazer aquilo, não fazer porque você não quer mais que a criança dependa daquilo, ou você quer ensinar coisas novas para a criança, mas a que custo isso, né? Será que vale a pena? Será que o custo não é muito alto? Será que não vai desencadear uma situação de drama, uma situação de trauma para a criança? Será que vale a pena? Porque a criança passa tão pouco tempo sendo criança, gente. Tem horas que eu penso isso, sabe? Eu acho que, por exemplo, amamentar, dar colo, outras coisas, outras situações assim que é da vida do dia a dia da gente, eu penso assim, ela passa tão pouco tempo sendo criança que eu não vou privar ela disso, sabe? Não vou limitar. Então, mas tem horas que é difícil, sabe? Tem horas que a gente fica brigando com a gente mesmo. Então, assim, o meu maior desafio nem é lidar com o que as pessoas... Desculpa, gente. Nem é lidar com o que as pessoas falam, porque eu acho que eu já cheguei numa maturidade da minha vida, assim, ideal pra criar minha filha, sabe? Então, nada do que as pessoas falam me deixa pra baixo, nada do que elas falam me faz sentir menos mãe, nada, absolutamente nada. Mas o que eu me cobro, sabe? Os meus planos, as minhas expectativas, quando são frustradas, são muito difíceis de eu lidar com elas. Mas isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar, porque a Isabela é só uma criança, ela não pode se adequar aos meus gostos, né? Eu que tenho que me adaptar às necessidades dela. E entender os gostos dela na medida que for possível atendê-los. Então, eu fico nesse dilema do que fazer, mas é entre mim, né? Entre mim somente. Não sofro por causa das pessoas. E eu fiquei muito triste, sabe? Fiquei muito chateada, assim, frustrada por não ter conseguido transferir ela, porque ela acordou. Fiquei muito chateada comigo mesma, porque briguei com ela. E muito chateada por no final ter dado peito. Sendo que eu poderia já ter dado peito muito antes, quando ela acordou, já o peito aqui, pronto, dormiu, botei no berço. E depois que eu dei o peito, ela dormiu e eu coloquei no berço. Sossegado, sabe? Então eu fiquei muito chateada com isso. Isso me trouxe assim, meu Deus, eu não sei de nada, tô fazendo tudo errado, sabe? Mas eu sei que é só... Eu sei que é só uma noite, eu sei que é só uma situação, né? Amanhã, e o pior, gente, olha só, é que eu briguei com ela e eu aqui no braço com ela dormindo aqui, ela mamando aqui, e passou o bracinho por baixo aqui do meu braço e fazendo carinho no meu cotovelo, sabe? Então depois de a gente ter brigado, ela ainda foi fazer carinho no meu cotovelo enquanto mamava. Tipo assim, como se ela estivesse falando, mamãe, eu não levei pro coração, eu não fiquei triste com você, eu ainda te amo, eu ainda quero muito ficar com você, quero ficar no seu colinho, mamando esse mamazinho aqui. Então não fica triste, mamãe, por causa disso, porque eu estava triste, eu estava muito triste por ter feito da forma errada. E ela acariciando o meu cotovelo aqui enquanto mamava, bem sossegadamente, sabe? Então, como as crianças, elas são incríveis, assim, como nossos filhos são incríveis. Então eu fiquei assim, sabe? Gente, eu tô com sono. Mas eu não queria deixar de gravar esse vídeo aqui. Eu não queria deixar de relatar isso que eu acabei de vivenciar. Porque eu acho que tem muita gente, muitas mães que passam por isso também, sabe? Tem a sua vontade de brigar, de dar uns tapinhas, e isso é normal, gente. Eu me senti a pior mãe do mundo, sabe?
E eu sei que isso é só uma situação. Essa situação, ela não define a minha maternidade. Eu sei que eu sou uma mãe muito boa, muito boa. Eu sei disso. Eu sou uma mãe muito boa. E eu tenho que saber disso. Porque eu não posso depender da aprovação das pessoas. Eu não posso. Sabe? Porque elas não vivem comigo. Como que elas vão poder aprovar a minha maternidade se elas não vivem comigo? Para me pontuar, para me dar pontos. Entendeu? Então, eu que sei, eu que estou aqui, eu posso dizer, a minha maternidade é muito boa. Eu sou uma mãe muito boa, sabe? Então, eu já cheguei aos 35 anos, eu tenho essa maturidade de entender que a minha maternidade, ela depende única e exclusivamente de mim e que eu tô fazendo um papel muito bom. E você também tem que estar muito certa disso. E o que você precisar corrigir, você precisa corrigir. Você vai lá, faz os seus ajustes, o que for necessário para que você seja uma mãe cada vez melhor para o seu filho. Mas não dependa da opinião das pessoas, tá? Só você vive com a sua criança, com o seu filho. Só você, como mãe, sabe? E eu acho que ninguém entende os nossos filhos e ninguém ama mais os nossos filhos do que a mãe que gerou, que sentiu as dores, que viu aquele bebezinho saindo de você, sabe, com o teu sangue, sujo do seu sangue, dos seus fluidos. Isso pra mim foi incrível, sabe? De toda aquela matéria que a criança ela saiu de você, entende? Então assim, quem que vai amar mais o seu filho do que você? Quem? Não existe, sabe? Então outra pessoa vir dizer que você não é uma boa mãe, que você tá fazendo tudo errado, é inadmissível. Você que ama o seu filho, você que sabe como amar o seu filho e como criar o seu filho. Então você não pode permitir que alguém externo de fora, que não entenda essa profundidade, essa grandeza da maternidade, da sua maternidade, vir e dizer que, por exemplo, te desqualificar, né? Menosprezar a sua forma de ser mãe. Então você não pode permitir isso, tá? Mas você deve fazer os ajustes para que você seja a melhor mãe para o teu filho, para tua filha. É você quem tem que saber o que você vai corrigir. E assim, a gente faz muita coisa de acordo com o que os nossos pais, a nossa mãe fez com a gente. Mas a gente deve sempre ser melhores pais do que os nossos pais foram para nós. Entendeu? Então nós devemos ser melhores pais, cada vez melhores pais para os nossos filhos do que os nossos pais foram pra gente. A gente não precisa corrigir não precisa repetir os erros dos nossos pais. A gente pode copiar os acertos, mas ajustar os erros. Você pode ser uma mãe muito melhor que a sua mãe foi para você. Se a sua mãe foi uma mãe muito boa para você, você pode ser melhor ainda para o seu filho, para sua filha. E é isso. É você enxergar que você precisa fazer ajustes e fazer esses ajustes. É importante isso. É para o crescimento teu como pessoa, como maternidade, a qual você pertence ali, né? E você vê isso. E quando alguém vier te dar alguma opinião, alguma coisa, você não pode pensar assim, ai, uma opinião, que saco. Não. Ouve, tá? Veja o que serve e o que não serve, você abstrai. Simples. Não precisa repudiar a toda opinião, a toda sugestão. Não precisa. Você tem uma cabeça pensante, você tem uma cabeça de raciocínio. Você tem que raciocinar, você tem que analisar tudo que chega até você, tá? Então não precisa repudiar todas as falas. Você pode responder, né, a elas, mas você realmente precisa analisar se a pessoa não tem razão, né? Porque acho que nenhuma mãe é perfeita. E a gente tem erros, tem acertos, e a gente precisa analisar tudo, tá bom? Mas nunca permita que alguém diga que você não está à altura do seu papel.
Você é uma mãe, você é mãe do seu filho e da sua filha. O que a pessoa pode fazer é te dar alguns conselhos, mas ela não pode afirmar que você é uma mãe ruim, ela não pode dizer que você não sabe o que você está fazendo tudo errado, você não pode dar essa arma para ela, você não pode permitir isso, tá? Então, sempre entenda que você é a pessoa que mais ama seu filho no mundo. Ninguém mais vai amar seu filho como você ama, tá bom? Bom, gente, então é isso que eu queria passar. É esse o recado aqui. Também é um relato meu do que eu vivi, do meu sentimento no momento que eu vivi isso, né? E eu acredito que de alguma forma vai ajudar vocês, que vai ser bom, né? A gente ter essa troca aqui de vivências, pra gente se sentir assim, não sozinha, mas a gente se sentir parte da maternidade real, e que você não é uma mãe ruim. Essas situações não definem a sua maternidade, não significa que você é uma mãe ruim por causa de um dia ruim, tá? Você é uma mãe muito boa e o geral mostra isso, tá? Então, gente, muito obrigada por vocês terem assistido meu vídeo até aqui. Curtam, por favor, tá? Me ajuda muito. Comentem nesse vídeo e eu tenho certeza que vocês vão gostar dos próximos vídeos. Fiquem ligados aí, que tem muita coisa legal pra chegar aqui, tá? No meu canal. E gostei muito que vocês estão aqui comigo, me ouvindo, compartilhando suas experiências. Comentem também aqui embaixo, eu preciso dos comentários de vocês, saber o que vocês estão pensando. Também, se puder compartilhar esse vídeo para qualquer mãe, para qualquer pessoa, tá? No grupo de mães, no grupo da família, para aquela amiga que vai ganhar bebê, para amiga que tá pensando em engravidar, para amiga que ganhou bebê, para amiga que, enfim, para todas elas, para quem já tem filhos adolescentes. Todas as pessoas que você puder compartilhar, vai ser válido, tá bom? E se precisar, ouvir de novo esse vídeo até você entender que você é uma mãe muito boa, tá legal? Então tá bom, muito obrigada, volte outras vezes também, vou estar aqui sempre mostrando alguma coisa interessante, tá bom? E muito obrigada, tudo de bom, beijinho, tchau, tchau.